E eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, versículo de 1 a 3, depois nós leremos o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, e os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Agora versículo 15. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Palavra de Moisés. Agora feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu santo nome, pedimos, ó Pai, a tua direção, a tua orientação. Abra nossa mente, o nosso coração, para entender, ó Deus, aquilo que está no teu coração. Usa-me, ó Deus, como instrumento para a edificação da tua igreja e glorifica o teu nome. E que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio para ministrar sobre as nossas vidas. E desde já te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, para entender melhor esse contexto, a gente precisa voltar a alguns capítulos, onde Deus começa a falar com Moisés a respeito do tabernáculo, a respeito do sacerdote de Arão, dos filhos de Arão. Então começa lá no capítulo 24, no 12, Deus fala assim a Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Então Deus chama Moisés: olha, sobe o monte Sinai e eu vou começar a te dar instruções. E Moisés cumpre a determinação do Senhor. Aí já no capítulo 32, no versículo 1, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer o monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Agora ainda no 32, no 7 e no 8, então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Agora no versículo 10: Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. No 19, ainda do capítulo 32, e aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças,
acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-se ao pé do monte. Agora, do 25 ao 28, a gente vai entendendo. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram ele todos os filhos de Levi e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Agora o 30, irmãos. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Por esse motivo, irmãos, Deus diz a Moisés: olha, leva o povo até a terra prometida, porque é um povo obstinado, e eu vou mandar um anjo. Eu não vou no meio do povo. A minha presença não vai, porque se eu for, eu vou consumir todo esse povo. E Moisés, irmãos, ele intercede pelo povo. Ele tenta buscar, porque ele entende a importância da presença de Deus. E nosso título da mensagem de hoje fala sobre a presença de Deus. Coisas que não podemos fazer, nem pensar, se não tiver a presença de Deus na nossa vida. E essa passagem, irmãos, 3 fatos me chamam a atenção. O primeiro, em relação ao povo. A palavra diz que Moisés, ele sobe ao monte. E ali por 6 dias, o povo via nuvens. Depois no 7º, via um fogo. E o povo estava vendo o sinal. Mas à medida que os dias foram passando, e o povo já não via nenhum sinal, o povo começou a ficar impaciente. Eles esperavam por Moisés e Moisés não aparecia. A palavra diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Tempo suficiente para que eles procurassem outros deuses. E eles chegam para Arão e dizem: olha, nos faz aí outro Deus que nos dê direção, que vá adiante de nós. Esse mesmo povo que tinha atravessado o Mar Vermelho, que tinha vivenciado muitos milagres, estava pronto a substituir o Deus que havia cuidado deles em todo o tempo por um outro Deus que fosse feito naquele momento. E Arão concorda, manda buscar lá todos os pendentes de ouro, faz um bezerro e o povo começa a se prostrar.
Que facilidade que nós temos, irmãos, para abandonar o Deus verdadeiro e desviar a nossa atenção para algo que estamos vendo. 40 dias e 40 noites foi suficiente para um povo que vivenciava milagres diariamente, desfrutava de um cuidado todo especial, que foi tirado da escravidão, haviam sido libertados, mas estavam prontos a adorar um bezerro de ouro. Olha o perigo da impaciência. 40 dias e 40 noites foram suficientes. E eu fico me perguntando, quanto tempo, se eu estivesse ali naquele meio, eu aguentaria? Qual seria o meu comportamento? Irmãos, nós não podemos desviar os nossos olhos do nosso Deus, ainda que não estejamos vendo nenhum sinal, mas só pelo que já foi feito é suficiente para estarmos firmes, buscando a presença de Deus. Olha o comportamento do povo. E quando Moisés desce, ele começa a ouvir um barulho. Era festa, estava acontecendo uma festa. E ao chegar ali, ele se depara com um grupo totalmente nu, dançando ao redor daquele bezerro de ouro, idolatrando aquela imagem. E Moisés se revolta, ele lança as tábuas no chão, quebra, convoca, ele manda matar realmente, convoca a tribo de Levi, mandou passar a espada. Tamanho era a gravidade, irmãos, do que foi feito. Mas houve uma impaciência. A impaciência, ela pode nos levar à precipitação e facilmente nos conduzir ao pecado, a esquecer de todo um cuidado de Deus no decorrer dos anos. Irmãos, eu tenho 58, quase 59. Se eu fosse relatar os cuidados de Deus na minha vida, irmãos, ainda que Deus não faça mais nada, é suficiente para que eu busque a presença de Deus em todo o tempo. É o suficiente para que eu me posicione com os olhos, no Deus Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro. Mas tem acontecido, irmãos, de muitos se desviarem para outros deuses, dar importância maior àquilo que está sendo visto. O povo queria a estátua de ouro ali porque eles estavam vendo, ainda que ela não fizesse nada, ainda que ela permanecesse imóvel, ainda que não fizesse nenhum milagre, mas era o que o povo queria. O povo estava se satisfazendo com uma imagem de ouro. Moisés ficou indignado. Mais uma reflexão para a nossa vida, irmãos. Primeiro, como está a sua paciência? Segundo, será que você não está substituindo em algumas coisas a atenção devida ao Deus verdadeiro? Olha o comportamento daquele povo. 40 dias e 40 noites, suficiente para substituir. Precisamos estar atentos, irmãos, senão também substituímos em outros detalhes, com maiores sutilezas. Eu posso não estar olhando para um bezerro de ouro, mas eu posso estar olhando para coisas que estão desviando a minha atenção.
Eu posso não ser tão impaciente, mas eu tenho reclamado. E o povo começou ali. Não sabemos o que aconteceu a este Moisés. Irmãos, alguém que liderou o povo desde o Egito. Um homem de Deus. A palavra diz que Deus falava com Moisés diretamente. 40 dias e 40 noites foram o suficiente para falarem dele como aquele Moisés. O que o povo queria, irmãos? Olha como a impaciência nos leva ao pecado. A impaciência nos leva a mencionar, a falar coisas, irmãos, que nos conduzem ao pecado. O povo não sabia esperar, não soube esperar. E Deus estava preparando algo muito especial para aquele povo. Deus estava dando todo um direcionamento a Moisés. Moisés desceu com as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Era algo que o povo não conseguia nem dimensionar, mas que seria muito bom para o povo. Eu tenho que ter cuidado com o meu comportamento. E eu já fui muito impaciente, irmãos. Impaciente com, já falei, da época, filas de banco. Hoje você nem entra mais em banco, mas antigamente, irmãos, tinha uma fila. Você ficava aí numa fila, passava para outra fila, aí a de lá andava, você vinha para cá. Vivemos o tempo de Deus, amém? Amém? Vivemos o tempo de Deus. Tem coisas, irmãos, que é para nós esperarmos mesmo. É um aprendizado para a nossa vida. Quando você espera no tempo de Deus, a bênção é muito maior. E aquilo ali só trazia prejuízo ao povo. Toda vez que o povo se rebelava, se dava mal. Toda vez que o povo ia contra Deus, era prejuízo para a vida deles. E ali quase 3.000 homens, irmãos, foram ceifados, porque escolheram adorar um bezerro de ouro. Eu não sei quanto tempo você tem esperado por algo, mas se for no tempo de Deus, irmãos, vale a pena esperar. Se for preciso, irmãos, espere a vida toda, mas vai valer a pena. O tempo de Deus é o tempo necessário para a nossa vida. E o tempo de Deus, irmãos, não falta a presença de Deus na nossa vida. Isso é certo. Quando eu aguardo o tempo de Deus, é porque eu tenho a presença de Deus na minha vida. E aquela resposta de Moisés: se não for com a tua presença no meio de nós, não nos faça subir daqui. Esse foi o comportamento do povo. No início, não se importar. Mas depois o povo se arrependeu. Entenderam que erraram, que pecaram. E Moisés ali trazia, com maior paciência, trazia o povo de volta. Vale a pena esperar. Vale a pena, irmãos, continuar buscando a presença de Deus. Vale a pena ali, ainda que não aconteça aquilo que você espera. Mas entenda que no final, a bênção será muito maior para a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: eu creio. Eu creio que Deus tem algo grande para a minha vida.
Que essa paciência, irmão, faça parte da sua vida todos os dias. Que os seus olhos, irmãos, não sejam desviados para nenhum bezerro de ouro. Só existe um Deus, o Deus verdadeiro. E domingo passado, o pastor Marcos pregou sobre o apóstolo Paulo pregando sobre o Deus desconhecido num lugar que ninguém conhecia. Eu fui embora e falei, graças a Deus, porque nós conhecemos esse Deus. Aquele povo não conhecia e o apóstolo Paulo teve que mostrar quem era, mas nós conhecemos. E é Ele que cuida da nossa vida. E é Ele, essa presença que nós buscamos todos os dias da nossa vida. E dizemos, Senhor, muito obrigado. E eu vou continuar firme caminhando. Glória a Deus, irmãos. E outro fato, nós vimos em relação ao povo, agora em relação a Arão. Irmãos, Arão era o sacerdote. E o povo começou, eu não imagino, uma boa parte do povo começou a pressionar. Queremos deuses que vão adiante de nós. Você já foi pressionado alguma vez por alguma coisa? Você sabe lidar com uma situação de pressão? E ali imagino a situação do sacerdote e pressionando, nós queremos deuses, nós queremos deuses. E ele não resistiu à pressão. E manda trazer os pendentes, todo material de ouro. E ali ele derrete e ele atende à vontade daquele povo. Irmãos, ser pressionado, nós até podemos ser. Mas ceder ao pecado, isso nós não podemos. Ceder a algo que vai conduzir ao pecado, nós não podemos. Não sei, às vezes no trabalho existe uma possibilidade de algo errado e começa uma pressão. Irmãos, a nossa postura é a mesma, porque temos a presença de Deus na nossa vida. E o que é certo, o que é errado, é errado. O que é sim, é sim, o que é não. Hoje nós ouvimos aqui, irmãos, que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Houve uma pressão. A postura do sacerdote deveria ser, não. Nós temos um Deus. E hoje, irmãos, da mesma forma, nós somos pressionados o tempo todo a ceder a coisas erradas. Você liga a sua televisão, passa algumas cenas que indiretamente está te pressionando a aceitar como normalidade. Você vai em alguns lugares, você vê coisas que indiretamente é para você aceitar. É uma pressão que nós recebemos a aceitar como normal aquilo que a Bíblia condena. E a pressão ela é tão grande que existem muitos cedendo. Muitos têm visto como normal aquilo que é pecado. E a pressão, irmãos, ela tem aumentado dia após dia. Ela continua. E precisamos estar atentos, porque senão, assim como Arão cedeu, nós vamos ceder também. Se a presença de Deus não for firme na minha vida, não estiver forte, não estiver visível, com o tempo eu cedo. Com o tempo. Eu imagino o seguinte, que eles chegaram, primeira vez lá com Arão, Arão disse não. Aí voltou o povo de novo com uma nova justificativa, Arão deve ter dito não. Aí na terceira vez ele falou, não tenho como, mas já não disse não. Na 10ª vez ele já estava fazendo o bezerro de ouro. Irmãos,
Como você tem lidado com as pressões do dia a dia? Como tem sido a sua postura aonde você trabalha? Ceder às pressões do mundo podem nos trazer consequências gravíssimas. Arão talvez quis satisfazer logo o povo. Já viu quando o filho começa a pedir à mãe, vai, a mãe acaba cedendo em alguma coisa porque está toda hora ali no pé? Isso acontece, irmãos. Nem sempre sabemos lidar com as pressões. E eu me recordei aqui agora, irmãos, eu dei um curso uma vez, aí era muita gente, poucas vagas. Aí 3 vieram, depois já das turmas formadas. Alguém desistiu? Eu não. Da outra semana vieram, alguém desistiu? Eu não. Volta da outra segunda, e por fim só voltava um para fazer o curso. Ainda não começou não. Aí eu olhava de longe quem estava chegando, aquele menino, de novo. Aí eu, não. Aí no dia do curso começar, quem está lá na porta? O menino. Entra aí, vem fazer o curso. Foi algo bom. Mas quando a pressão é ruim, irmãos, ela faz um estrago na família, na sua reputação. A gente lê sobre a Bíblia, Arão, mas lembra que Arão, aquele que cedeu ao bezerro de ouro, ficou manchado na vida dele. Nós seremos pressionados em todo tempo a ceder às coisas do mundo. Mas eu louvo a Deus que a presença de Deus é permanente na nossa vida. E vamos saber lidar com essas situações. E a nossa palavra é não. Toda vez que houver um convite, a nossa palavra é não. Nós não negociamos a presença de Deus na nossa vida. Nós não substituímos a presença de Deus na nossa vida. E você pode dizer glória a Deus, irmãos? E eu quero ainda falar em relação a Moisés. Irmãos, Moisés, ele foi... Deus falou com ele, olha, leva você, o povo, e eu vou mandar um anjo. Ele, não. Posso fazer isso não. Sem a tua presença, talvez na linguagem de hoje ele diria, vou não, vai dar ruim. Sem a tua presença, vai dar ruim. Olha a responsabilidade de Moisés. Levar todo aquele povo, e Deus chega a dizer, olha, é um povo obstinado. Ele entende, eu tenho as minhas limitações. Sem a presença de Deus, eu não posso, eu não tenho condições. Eu nem quero fazer isso por conta própria, ainda que vá um anjo. Mas eu preciso da presença de Deus. Olha que entendimento, irmãos. Sem a presença de Deus, eu não posso. E às vezes, irmãos, tanta coisa, né? Tentamos fazer, esquecemos de buscar a presença de Deus. Uma pessoa que anda sem a presença de Deus, irmãos, ela está vulnerável. Moisés presenciou todas as dificuldades, ele participou das dificuldades. E entendeu que se não for a presença de Deus, eles não teriam conseguido. Como avançar com esse povo sem a presença de Deus? Serve para a nossa vida, irmãos. Como avançar nesse mundo tão difícil sem a presença de Deus? Como planejar algo sem a presença de Deus? Como imaginar
empreender sem a presença de Deus? Irmãos, não tem como. Espiritualmente falando, não tem como. Vai dar ruim. É questão de tempo. E Moisés tinha esse entendimento. Não tem como. Como chegar na terra prometida sem a presença de Deus? A terra prometida sem a presença de Deus não tem valor. Empreender sem a presença de Deus não tem valor. Construir uma família sem a presença de Deus não tem valor, irmão. Questão de tempo. Vai dar problema. E Moisés sabia que já via os problemas normais do dia a dia. Mas tem dia, irmãos, que as dificuldades elas aumentam muito. E se não for a presença de Deus, não tem como superar. Olha o entendimento de Moisés. Só vou se a tua presença for conosco. Não sei, irmão, se você tem alguma intenção de empreender, de construir algo. Mas o primordial é a presença de Deus, que vai dando a direção, que vai dando a orientação. E como imaginar que um bezerro de ouro ia diante daquele povo? Moisés entendeu que o Deus Todo-Poderoso tinha que estar ali com eles, conduzindo, porque outras dificuldades iriam aparecer, e é Deus quem dá a direção, é Deus que diz, é por aqui. A palavra diz que no mundo teremos aflições, e como enfrentar essas aflições sem a presença de Deus? Como achar que você vai conseguir superar por conta própria? E Moisés olhou, Senhor, não tenho condições. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua presença. Irmãos, e é Deus que nos dá ajuda. Se a gente não buscar a presença de Deus na nossa vida, todos os dias, buscar mesmo, como foi louvado aqui, irmãos, não tem como sustentar. A gente enfraquece. Chega um momento que o esgotamento vem sobre a nossa vida de maneira muito forte. Mas a presença de Deus, ela traz um renovo à nossa vida. Levantamos a cabeça e prosseguimos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você pode dizer glória a Deus? Esse é o desejo do nosso coração, irmãos, buscar cada vez mais a presença do nosso Deus. É fazer como Moisés, Senhor, sozinho não nos deixa. Não nos deixa ir por conta própria. Mas que a minha vida esteja diante de Ti. Todos os dias. E Deus, irmãos, ouviu e conduziu o povo. E a palavra diz que o povo se arrependeu. O povo se arrependeu ali daquele pecado. E eles prosseguiram. E agora, em relação, de um modo geral, a mim, a você, qual a importância que tem a presença de Deus na nossa vida, irmãos? Nos traz conforto, traz confiança nas provas. Em Daniel, capítulo 3, 24.
eu vou contar a história bem rápida, para a gente não ler tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego, passagem que a gente conhece muito bem. O rei Nabucodonosor havia mandado construir uma estátua de ouro e declarou o seguinte: olha, baixou um decreto: toda vez que se ouvisse o som dos instrumentos musicais, todos deveriam se curvar e adorar aquela estátua. E aí assim foi cumprido. Aí chegaram para o rei e falaram: ó rei, tem uns judeus aí, 3 judeus aí que não adoraram a tua estátua não. E ele ficou indignado, mandou chamar lá os 3. E aí eles disseram, e o rei pergunta a eles: vocês fizeram isso? E o rei disse que se eles não adorassem, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E eles disseram: rei, quanto a isso, não tem nem te falar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Senão, fique sabendo que a gente não vai adorar essa estátua. Aí o rei se enfureceu mais ainda, mandou aumentar em 7 vezes lá o fogo, mandou atar Sadraque, Mesaque e Abednego, lançar na fornalha de fogo ardente. E lançaram. Depois o rei olha lá dentro da fornalha e vê 4 homens desatados andando no meio do fogo. E ele, quando vê aquilo, manda tirar. E esses 3 homens saíram ilesos. Olha a confiança que eles tinham no Deus. E aquilo surpreendeu o rei. E o rei fez um outro decreto: que quem falasse algo contra o rei Sadraque, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria morto. Olha a confiança desses homens. Por isso Moisés tomou essa decisão, porque ele confiava em Deus. Quando você confia plenamente, irmãos, ainda que você possa sofrer algum dolo, mas a sua confiança permanece em Deus. Na iminência de serem lançados, como foram, uma fornalha de fogo ardente. Se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. Mas nós não vamos nos encurvar a outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam e confiavam no Deus verdadeiro. Moisés conhecia plenamente esse Deus poderoso. Por isso ele não abriu mão. Você conhece o Deus verdadeiro. Senão você não estaria aqui nessa noite. Você confia no Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que Ele pode fazer por sua vida. Ainda que você esteja à beira de uma fornalha, mas mantenha firme a sua confiança. Nós confiamos no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, prosseguindo, irmãos, nos traz segurança também. Josué 1, agora eu vou pedir que a igreja leia, versículos 5 e 6. Josué, capítulo 1, 5 e 6. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Deus falando, irmãos, a Josué. Josué, eu sou contigo. Você vai entrar na terra prometida com esse povo. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. Irmãos, como que Deus faz isso na nossa vida? Essa segurança. E com a presença de Deus, Josué cumpriu. Josué prosseguiu.
Josué avançou. E me recorda aqui, irmãos, que naquela época, logo depois, todas as batalhas, o povo de Deus levava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então eles iam, era muito comum, e o povo temia, porque conhecia o Deus de Israel, sabia os feitos do Deus de Israel. Mas houve uma vez, que está em 1 Samuel 4, 1 ou 2 Samuel 4, não precisa nem colocar, porque eu só vou falar a história. O que aconteceu, irmãos? 1 Samuel 4, está lá. O que aconteceu? Houve uma batalha, Israel perdeu, aí lembraram, e busca a Arca da Aliança que está lá em Siló. Aí foram buscar a Arca da Aliança. Aí os filhos de Eli trouxeram a Arca da Aliança. E eles contaram como certo a vitória. E jubilaram. Irmãos, mas eles tiveram uma derrota grande. A arca estava presente, mas Deus não estava presente. Porque a presença de Deus não habita em meio ao pecado. E ali havia pecadores, homens que não levavam a sério a vida espiritual. E eles foram para aquela batalha e foram envergonhados. Isso acontece quando você finge ter a presença de Deus e não tem. Você é envergonhado. E eles ficaram sem entender por causa da derrota. A presença de Deus é muito séria, irmãos. Deus não habita em meio ao pecado. Deus não habita em meio a descompromisso, a coisas erradas. A presença de Deus, ela nos traz segurança. Ela nos traz proteção. Mas isso não significa que se eu estou com a minha vida de forma errada, ainda que eu busque a Arca da Aliança, mas se eu não consertar a minha vida, irmãos, Deus não habitará na minha vida. Deus pede ao povo que se conserte primeiro e busque a sua presença. E às vezes tem coisas na nossa vida que precisam ser consertadas e a gente fica postergando e busca a presença de Deus. E a palavra que eu tenho hoje, irmãos, precisa se consertar. Deus só foi com o povo. Moisés pediu. Moisés intercedeu pelo povo. E o povo se arrependeu. E aí Deus prosseguiu. E esse povo aqui, quando levou a Arca da Aliança, só mais tarde, quando Samuel interveio, é que Deus deu vitória. A gente gosta muito de vitória. Nós gostamos muito de vitória. Mas a vitória verdadeira, ela vem através de Deus na nossa vida. Quando eu busco me consertar com aquilo que está errado, quando eu busco me consertar com aquilo que está desagradando a Deus, senão eu vou ouvir: a minha presença não vai com vocês, a minha presença não vai com o pastor José Ricardo. Irmãos, olha a seriedade. Não basta só a Arca da Aliança, precisa ter a presença de Deus em todo o tempo. E essa presença de Deus, ela depende de mim e de você. Em buscar. E se buscar, eu vou achar. Glória a Deus, irmãos, vamos prosseguir. A presença de Deus, ela me fortalece bastante. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. De quem eu estou falando, irmãos? De quem eu estou falando? Irmãos, de quem eu estou falando? Amém, irmãos. A gente precisa
estudar. Essa é uma frase muito conhecida, Deus falando diretamente com Gideão. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Próximo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o que aconteceu, irmãos. Gideão era um homem bem medroso. Se julgava ser o menor da casa dele, tinha muitas dificuldades. Mas Deus disse: eu serei contigo e você vai libertar Israel da mão dos midianitas. Sabe o que Deus queria mostrar? Que quando Ele está com a pessoa, irmãos, não existe medroso, não existe fraco. E se a gente for ler a história de Gideão, irmãos, ele foi lá, destruiu os altares de Baal, ele fez uma revolução espiritual, lutou com os 300 homens, irmãos, coisas que jamais ele teria feito por conta própria. Quando nós temos a presença de Deus, irmãos, nós não temos limites. A presença de Deus, ela nos faz avançar, fazer coisas, irmãos, espirituais que nunca imaginamos. E Moisés também entendeu isso. Moisés falou: olha, eu preciso da presença de Deus, porque eu vou enfrentar muitas dificuldades. E se Deus for comigo, se a presença de Deus estiver presente na minha vida, eu vou ser uma potência. Eu quero dizer para a sua vida que a presença de Deus na sua vida faz com que você seja uma potência espiritual. Você crê? Irmãos, eu nunca imaginei estar em cima de um púlpito. E em 1998, quando uma pastora me falou isso, eu fiquei com raiva dela. Dessa pastora não tenho o que falar. Mas depois, irmãos, Deus que vai fazendo a obra. E você vai entendendo que não é por você, é porque a presença de Deus habita na sua vida. E você é uma potência. Em todos os lugares, você é um instrumento usado por Deus. E você pode fazer muito mais do que você imagina, através do agir de Deus sobre a sua vida. Gideão foi assim. Moisés foi assim. Amém? Nos traz proteção, repouso, milagres, alegria. Irmãos, são maravilhas. Eu vou pedir, coloque 2 Crônicas 14, 11. Fala sobre o rei Asa, irmãos. E Asa chamou o Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Irmãos, a oração de um rei, que ele estava numa situação, ele só tinha 580 soldados. E vinha um rei etíope contra ele com 1 milhão. E ele faz essa oração. E o milagre acontece. Ele vence. E em seguida, olha o que o profeta diz a ele. Do 15, capítulo 15, 2 Crônicas, capítulo 15, no 1 e no 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim,
O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Eu quero te dizer que se você buscar, você vai achar. Mas se você deixar de buscar, você vai perder a presença de Deus. Enquanto buscar, irmãos, a gente precisa buscar cada vez mais para que os milagres aconteçam. Irmãos, milagre só acontece onde há a presença de Deus. E ele entendeu, esse rei entendeu que aquela vitória foi um milagre de Deus. E só aconteceu porque Deus estava presente. É o que precisamos entender. Os milagres só acontecem se Deus estiver presente. Se tiver o pastor José Ricardo, irmãos, mas se tiver a presença de Deus, maravilhas acontecem. E Moisés sabia disso, porque ele já havia vivenciado as maravilhas de Deus. E hoje eu quero te convidar, irmãos, a buscar a presença de Deus na sua vida. E hoje nós buscamos a presença de Deus através do Espírito Santo que mora, que habita na nossa vida, através de oração, de fé, de obediência, de reconhecimento que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Colocando a nossa vida, a nossa casa diante de Deus e crendo, irmãos, que não há outro. Crendo que nós estamos nesse mundo, as dificuldades são grandes, mas se a presença de Deus habitar na minha vida, eu vou prosseguir, eu vou avançar. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida, é permanecer firmes, buscando em todo tempo. Eu vou pedir que o Ministério Levítico esteja aqui em cima, que você reflita, irmãos, como está essa busca na sua vida. Às vezes nós, eu tenho a presença de Deus, mas cadê os frutos dessa presença de Deus? Não podemos parar, irmãos. Não podemos descansar. Precisamos entender, eu preciso de ajuda. E essa ajuda vem de Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos irmãos aqui, um para ajudar o outro. Porque em todo tempo somos convidados a desviar a nossa atenção, a desmotivar, a parar a nossa caminhada. Mas aquele que tem a presença de Deus, irmãos, ele está pronto a estender a mão, fazer com que aquele que está quase parando retome a caminhada. Eu vou pedir que você se coloque de pé por alguns instantes. E o Ministério Levítico vai estar louvando baixinho. Você vai estar falando com Deus: Senhor, renova minhas forças. Não deixa eu prosseguir sem a Tua presença. Preciso de um renovo sobre a minha vida. Peça de Deus um renovo sobre a sua vida, irmãos. Eu preciso de um renovo sobre a minha vida. E esse renovo, ele vem através da presença de Deus. Comece a orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço porque ainda que haja dificuldade, mas eu tenho estado na tua casa, eu preciso, eu quero continuar. Não me deixa desistir, não me deixa enfraquecer.
mas que a minha vida, minha casa, seja habitada por tua presença, em nome de Jesus.